Senhoras e senhores, está no ar o programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo Jauense, a prestação de contas do vereador com você, morador aqui da cidade. E nesta edição eu estou recebendo aqui no plenário da Câmara, para que a gente mantenha um distanciamento seguro, o vereador do PSDB, João Pacheco. Vereador, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Ângela. Sempre um prazer estar aqui falando com você, com o Carlinhos e com toda a equipe. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo então, vereador, falando de um requerimento elaborado pelo senhor, em que o senhor questiona o prefeito municipal se ele vai cumprir, se o município vai conseguir cumprir o mínimo constitucional de investimento na área da educação, em virtude do momento que a gente está vivendo de pandemia. Exatamente. Isso já está acontecendo em outros municípios, por isso que eu resolvi fazer esse requerimento. Por quê? Na verdade, as aulas todas foram suspensas. A gente sabe que tem um limite constitucional que as prefeituras são obrigadas a destinar tanto para a saúde como para a educação. E eu acho que não vai conseguir, né, Ângela? Não está tendo aula, não está tendo despesa, não está tendo transporte de alunos, a merenda está vendo só aquelas que foram destinadas através da distribuição, cuja representação fui eu que ajuizei. Então, isso pode haver um problema no orçamento. Inclusive, houve uma lei que gerou uma grande polêmica aqui, houve uma discussão entre eu e os vereadores da base, onde o prefeito pedia justamente para fazer esse remanejamento de recursos. Talvez você até vendo, não só essa questão, mas uma dessas questões podem ter sido alvo de preocupação dele. E ele vai ter que fazer um remanejamento de recursos, porque pode ser que ele não atinja mesmo. E se ele não atingir, ele vai ter que se explicar no Tribunal de Contas, né? É fato que as metas fiscais, pela pandemia, elas estão suspensas. Mas ninguém quer ficar com nada pendente, né? Sobretudo no último ano, eu acho que ele está se adiantando para isso. Por isso que eu perguntei, né? Vereador, o senhor também está preocupado com as últimas licitações que o município fez ou que está programando fazer. O senhor fez 2 requerimentos questionando se o uso de recursos para a contratação de uma empresa de licenciamento de software estavam previstos no PPA. E depois disso o senhor fez um novo requerimento, né, questionando sobre os motivos, né, pedindo justificativas para a contratação dessa empresa. Olha, Ângelo, são contratações milionárias, né? Assim, você vê, uma foi de 1.600.000, tem uma de 720 mil em andamento, não está concluída ainda. Tem uma outra de 1.608.000 reais que já foi contratada da Conan, que é para licenciamento de software. E agora entrou uma outra, o processo 28/20 de 8.802.000 uns quebrados, que é gestão integrada de documentos, digitalização de documentos, apoio às secretarias. Quer dizer, eu quero saber qual é a justificativa, né? Porque o prefeito, durante todo o meu mandato, o prefeito sempre argumentou muito através da sua base e dos seus líderes da dificuldade de se fazer licitação. Então, por exemplo, não limpava-se, ficou 8 meses sem limpar as praças, e a argumentação que a gente ouvia na tribuna aqui era de que a licitação estava muito difícil, a lei era muito complexa, então demorava muito tempo. Olha, para se licitar remédios, para se licitar limpeza pública, para se licitar coisas simples, tinha-se essa grande dificuldade. E agora, nos últimos 6 meses, o prefeito quer licitar 9 milhões para digitalização, 1.600.000 para software, licenciamento do software, 720 mil para assessoria. Quer dizer, é estranho, né? É muito estranho. Eu não estou fazendo nenhum juízo de pré-julgamento, não é isso. Mas é uma conduta totalmente oposta ao que ele manteve durante todo o período em que ele foi prefeito e eu fui vereador aqui nessa casa. O senhor quer saber por que esses gastos são necessários para o poder público? Exatamente, até porque esses vão extrapolar o próprio mandato dele. Quantos meses ele tem de mandato? 5 meses? 6 meses? Bom, vereador, vamos falar sobre notícia boa, né? No ano passado o senhor vinha articulando um encaminhamento de emendas parlamentares aqui para o nosso município, principalmente para a área da saúde, junto ao deputado federal, o então deputado federal Lobi Neto, e naquela oportunidade o senhor trabalhava em busca de emendas para a Santa Casa e para o Amaral Carvalho. Exato. E essas emendas, esse ano, já caíram na conta. Recentemente o Alcides Bernardi me ligou, comunicando que a emenda de 500 mil reais que o deputado Lobi Neto, ainda no mandato passado, ele destinou para a Santa Casa de Jaú e já caiu na Santa Casa. Nós recebemos essa notícia, como eu disse, do Bernardão, do Alcides Bernardi.
ficamos muito felizes. Por quê? Porque é um compromisso que foi honrado, né? Fora isso, na verdade, assim, eu trabalho para o Lobe Neto assim, de uma forma espontânea, porque acredito nele, e essa foi a prova que realmente ele é uma pessoa que tinha valores e respeitava os compromissos. Eu trabalho para ele desde 2018. O que aconteceu? Ele já tinha mandado uma emenda de 200 mil para a Santa Casa, agora entrou uma de 500. Ele tinha mandado uma de 200 para o Amaral Carvalho, agora entrou recentemente, dia 1º de junho, uma de 300, que o hospital licitou um equipamento no valor de 215 mil, então ficou 215 mil, e uma de 100, no ano passado, também foi para o Hospital Teresa Perlatti. Quer dizer, são recursos numa hora de uma sensibilidade muito grande, porque ninguém poderia imaginar que íamos estar precisando tanto de recursos, né, Ângela? Sim. E agora chegou nessa boa hora, e nós temos que só agradecer ao deputado Lobe e na verdade, prezar políticos que têm essa palavra, que têm esse compromisso. Vereador, ainda no tema saúde, o senhor fez um requerimento questionando a situação da UPA lá do Bernardi. O que vai ser feito com aquele prédio? Qual a real situação, se de fato vai funcionar uma unidade de pronto atendimento ou não? Você vê, o prefeito teve muita dificuldade de conseguir fazer essa inauguração, e acho que provavelmente não vai conseguir fazer. Parece que agora eu vi um vereador da base dizendo que ele vai mudar a destinação, quer fazer um outro tipo de unidade de saúde ali. É uma pena, né? Porque o prédio está quase que já tendo sinais iniciais de deterioração. Tem um custo para mantê-lo daquela forma, tem vigia, tem manutenção, tem limpeza. Ou seja, só tem o ônus e não tem o bônus. A população não pode dispor da unidade de saúde que poderia atender ali, eu não lembro muito bem, mas parece que até 1.000 pessoas por mês. E a população ficou privada num bairro que não tem nenhuma unidade de saúde, e o prefeito não se desvencilhou dessa obrigação. Eu acho que isso é uma característica do prefeito, que ele fica muito enclausurado aqui. E eu nunca vi o prefeito na Assembleia Legislativa. Por exemplo, quando eu vou na Assembleia pedir emendas, conversar com deputados estaduais, eu vejo muitos prefeitos fazendo uma via sacra ali, buscando recursos, né? Talvez tenha faltado essa parte para o prefeito, e a população de Jaú sofreu. Bom, vereador, por conta da crise econômica que a pandemia causou, o senhor encaminhou um requerimento também ao prefeito municipal pedindo informações por meio da Secretaria de Economia e Finanças. Como o município vai contornar a queda de arrecadação, que já é algo nítido, né? Há inclusive o questionamento do senhor nesse requerimento se há a possibilidade de não haver o pagamento dos funcionários públicos e pensionistas. Você vê que o ano passado, nas contas, no ano passado ou ano retrasado, o prefeito atrasou as verbas previdenciárias. Teve que fazer um acordo com a Previdência para poder pagar. Ou seja, ele pagou o salário do funcionário, mas não recolheu as verbas previdenciárias. Então, depois ele fez um acordo, até passou no Tribunal de Contas. Mas isso já era um indício de que as contas estavam no limite. A crise só se agravou. Essa crise é uma crise inusitada, inimaginável, né? Agora, com essas medidas que foram tomadas de distanciamento social, que são medidas protocolares, que eu acredito que o prefeito tenha feito na maior das boas intenções, mas houve realmente uma precipitação. Eu estou dizendo agora de uma forma cômoda, porque é mais fácil você falar depois que aconteceu as coisas, quando na hora de fazer, eu sei que, imagino que ninguém queira errar, mas era previsível que isso ia acontecer, né? Se aperta de um lado, a coisa arde do outro. E agora, eu acredito, eu estava analisando as contas de arrecadação do mês de junho, ou seja, estavam em 9 milhões até o dia 15, quer dizer, é muito pouca a arrecadação. A atividade econômica na cidade está muito deficiente. E isso que acontece, isso reflete exatamente nas despesas, e as despesas não mudam. As despesas do município, elas não se alteram, elas permanecem. Então, quando você tem uma queda de arrecadação, o que vai acontecer? Qual que é a dedução lógica que esse vereador pode fazer? Vai haver problema de pagamento, né? E pelo que o senhor tem sentido aí dos comerciantes, o senhor que atua no ramo imobiliário e a alocação de imóveis também é um termômetro para a economia, como é que está a situação da cidade nesse sentido? As empresas que pensavam em fazer expansões ainda planejam esse tipo de expansão? Sim. Olha, as empresas grandes, sim.
pelo menos as empresas que eu participei, que foram a Cobasi, a Giga, os projetos todos estão andando. Óbvio que houve um adiamento pelos próprios protocolos de aglomeração, então a Giga ela adiou a inauguração da segunda loja dela da Avenida, na Avenida das Nações, mas ela está com o prédio pronto, vai inaugurar. A Cobasi também já está andando com a reforma e ampliação do prédio na Avenida Ana Claudina. Eu sinto pelos comerciantes locais pequenos, né, que muitos deles eles sucumbiram, né, Ângela? E agora isso não tem como você evitar. Essas pessoas estão agora muito desemprego, né? Porque o comerciante pequeno, além deles ter a subsistência dele, daquele comércio, ele emprega 1, 2, 3 pessoas. Né? E se ele interrompe a atividade, ele causa essa reação em cadeia. Não perde só ele, perde os funcionários, perde os clientes, perde a pessoa que locava o imóvel, enfim, é uma cadeia infelizmente negativa, né? Bom, há essa expectativa para retomada, mas ainda não se sabe ao certo de que forma isso pode acontecer. Algumas flexibilizações foram feitas por parte do Poder Público Municipal, inclusive indo contra o que o governo do estado havia decretado recentemente. Essa questão já está na justiça para ver o que vai acontecer. Você tem conversado com os comerciantes, qual que é o sentimento deles nesse momento? O sentimento deles é de muita apreensão, né? Eles eles nem cogitam a possibilidade de se fechar, porque se fechar será pá de cal, sobretudo, como eu disse, aos menores. Por quê? Porque isso deu um alento, né, Ângela? É claro que a questão sanitária ela é importante, ela é fundamental, mas também não existe uma noção clara. Você vê a própria Organização Mundial de Saúde, ela não tem muitas vezes ela pende para um lado, ela dá uma declaração, depois ela retroage. Essa pandemia foi uma coisa que assustou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então é difícil as pessoas entenderem como é que foi a melhor forma de se reagir. Essas reações do poder público, elas causaram, né, um estrago econômico muito grande, claro que sobre o argumento legítimo de preservar vidas, mas os empregos também preservam vidas, né? Bom, vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto, nem tanto, porque a gente ainda vai continuar nessa área comercial. O senhor fez 2 requerimentos no que diz respeito ao controle, à fiscalização da Zona Azul aqui do centro da cidade. Um pedindo mais fiscalização e outro pedindo que o prefeito acelere o processo de licitação para repassar isso para a iniciativa privada. Olha, assim, aí tem dois caminhos que podem se seguir. Eu até conversei, quando eu fiz esse requerimento, uma pessoa representante dos agentes de trânsito me procurou dizendo o seguinte: nós não temos, faz 8 anos que nós não temos o fardamento nosso renovado, quer dizer, o nosso uniforme. Então como é que nós vamos sair para a rua se nós não temos nem o nosso equipamento básico de trabalho? Então, se o prefeito der as condições necessárias para trabalhar, não é preciso licitar, terceirizar. Ele pode, através desse grupo de funcionários mesmo, concedendo a eles o ambiente de trabalho, as condições de trabalho necessárias, que haja fiscalização, porque essa fiscalização é fundamental, Ângela. Muitos recursos nós estamos perdendo por causa disso. Porque, assim, essas vagas que estão no centro da cidade, elas têm que ser alternadas, porque essas vagas são destinadas ao público que vem consumir no comércio. E não aquele funcionário que muitas vezes, até por ingenuidade, para o carro dele e enfrenta o próprio comércio. Na verdade, aquilo está inviabilizando o ganha-pão dele. Porque a preferência tem que ser do consumidor e não dos funcionários. Com a fiscalização, isso seria, essa alternância das vagas, ela ocorreria de uma forma mais efetiva, e daria uma condição de atração para o nosso comércio muito maior. Sem contar que esses bolsões de estacionamento, como aqui nós temos 2, isso poderia ser licitado, né? Isso pode ser passado para a terceira. Aqui nós temos 40 vagas, 20 de cada lado, em frente à prefeitura, em frente ao paço municipal. Isso sem haver um profissional para estacionar carro. Só com as vagas nós temos 40 vagas. Isso podia entrar em recurso para a prefeitura. Né? Você deve pagar fazer uma conta de IPTU, um cálculo aqui, ele para o carro aí, paga imposto para a prefeitura, paga estacionamento para a prefeitura, ele vem no centro aqui, ele paga para a prefeitura.
Bom, vereador, nós teremos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e abrir espaço então para suas considerações finais. Não, eu quero só agradecer também a equipe, agradecer Carlinhos, você, dizer que nós estamos sempre à disposição e que a população pode ficar também, contar com esse vereador, qualquer denúncia, qualquer reclamação e qualquer esclarecimento que eles necessitem, podem nos consultar, nós estamos sempre online ou no nosso gabinete através da nossa assessora. Esta foi a prestação de contas do vereador João Pacheco com você, cidadão jauense. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até o próximo programa.